Oi, gente. A gente é do segundo ano da Escola Parque da Gávea. A gente hoje vai debater um pouco mais sobre os raios gama. Meu nome é Gabriela Rapoport. Meu nome é Júlia Magalhães. Meu Luísa Caldas. Meu nome é Antônia Meirelles. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre a história dos raios gama e as aplicações, a gente primeiro tem que entender um pouco o que são os raios gama. Então, os raios gama são uma radiação eletromagnética proveniente do núcleo do átomo de elementos radioativos devido a uma instabilidade. A primeira pessoa na história que percebeu a existência desses raios gama foi um francês chamado Paul Villard, que ele acidentalmente descobriu quando ele fazia experimentos com raio-x e com outras radiações. Então, o experimento que ele fez foi basicamente, ele botou um emissor de radiação e entre esse emissor e uma placa fotográfica extremamente sensível tinha uma película de chumbo. E ele percebeu que algumas radiações conseguiam atravessar essa película de chumbo, percebendo uma alta penetrabilidade dessas radiações. E aí isso foi incrível, foi uma grande descoberta. E depois ele expôs essas radiações a um campo magnético e concluiu algumas outras propriedades. Só que foi só mais tarde que o Rutherford nomeou essa radiação e fez outros vários estudos sobre nomeando de radiação gama pela analogia com a radiação alfa e beta que já tinham sido anteriormente estudadas. A gente pode ver ao longo da história várias descobertas sendo feitas propositalmente ou realmente sem querer, estudando outras propriedades e outros fenômenos. Um exemplo de descobertas muito importantes são descobertas que são premiadas. Então, na área da física, da ciência, tem vários prêmios, como o Nobel, Medalha Hughes, e tem descobertas, por exemplo, que ganham vários desses prêmios. Um exemplo disso é o estadunidense Arthur Holly Compton. Ele ganhou ambos o Prêmio Nobel e a Medalha Hughes por um fenômeno que ele mesmo nomeou após ele, o efeito Compton. Então, é uma analogia ao que seria esse efeito, por exemplo, um elétron imóvel aqui, como se fosse um jogo de sinuca. Um elétron imóvel aqui, e aqui um fóton de raio gama. O raio gama, quando ele entra em rota de colisão com um elétron e colide seu fóton, o comprimento da onda, ele aumenta, sua frequência abaixa, já que eles são inversamente proporcionais, e sua energia é mais ou menos perdida. E essa acabou sendo uma descoberta tão importante que ela é lembrada até hoje como uma das mais importantes, como extremamente premiada. E a gente pode ver esses prêmios como um incentivo, realmente, a mais descobertas, a mais estudos sobre a ciência e tecnologia aplicada. Uma aplicação bastante importante é na área da medicina nuclear. E o método mais eficaz é a radioterapia. Na radioterapia são usadas variáveis formas da radiação ionizante para tratar o câncer ou tumores malignos. O método é eficaz por causa do dano provocado do DNA das células depois dos tecidos terem sido irradiados. A quantidade de sessões que um paciente vai fazer depende muito do tipo de tratamento que ele vai fazer, e tem casos de tumores cerebrais que em uma aplicação o tumor já para de se reproduzir, então ele não avança mais. Então, pode-se pensar que, na verdade, os raios gama são extremamente benéficos. Mas, na verdade, quando eles são expostos de uma dose não muito controlada a células animais, vegetais, que seja, eles podem causar grandes prejuízos. Como eles realmente podem mudar e alterar o material genético, eles podem mudar para o material para ser um tumor maligno, por exemplo. Então, essa mudança ela realmente pode ser imprevisível, o que pode gerar várias mudanças, ambas positivas e negativas. É exatamente nessa alta exposição aos raios gama e essa mutação, muitas vezes imprevisível, que a gente vê a construção de narrativas como a do Hulk, que na verdade é uma ficção e a gente vai explicar por quê. A grande maioria das pessoas, quando ouvem falar sobre a radiação gama, associam imediatamente ao personagem Hulk, da Marvel.
que era um homem comum que foi exposto a uma grande dose dessa radiação e sofreu mutações. Não é provado cientificamente que essa radiação é capaz de causar mutações como essa. Outra ideia distorcida é sobre a coloração desses raios, que muitos acreditam que sejam verdes por conta do personagem Hulk também. Mas, na verdade, não é comprovado que eles têm alguma coloração definida. Então, eventos históricos também foram muito marcados pelos raios gama. Então, por exemplo, a bomba de Hiroshima, de Nagasaki, que são bombas atômicas, que também teve a utilização de radiação nelas, são muito associadas na mente do público. Um outro evento pode ser o de Chernobyl, que realmente arrasou uma cidade inteira. Então, esses eventos, eles são realmente muito negativos. E quando eles são associados, eles podem dar uma ideia de medo, passar uma ideia de medo à população. Esses, porém, eles dão uma impressão também de que os raios gama são um fenômeno meio que produzido somente em laboratório. Porém, na verdade, eles também são produzidos naturalmente no espaço. Eles são emitidos perto de supernovas, de buracos negros, e tentam atingir a Terra. Mas como ela tem como o planeta ele tem várias camadas protetoras, eles não chegam na gente, na população. Se chegassem, a vida como a gente conhece, ela não seria a mesma. Mas os cientistas agora estão estudando fortemente isso, porque se a gente rastrear esses raios, a gente pode identificar exatamente onde eles são emitidos. Então, perto de buracos negros, supernovas, e assim a gente pode mapear uma porção e várias porções do universo. É exatamente esse ponto da onde veio essa radiação, que foi uma questão de discórdia entre alguns cientistas no ano de 2018, quando eles perceberam a presença de alguns isótopos nas geleiras dos polos e em algumas árvores. E eles concluíram que essa radiação com certeza veio do espaço e que foi parcialmente absorvida pela atmosfera. Mas, do mesmo jeito, essa grande onda de radiação aconteceu por volta do século VIII, então os efeitos a gente não sente muito deles hoje. Então, é isso. Esse foi o nosso trabalho. Nós esperamos que vocês gostaram, que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que a gente sabe, o que a gente já sabe, que é inconclusivo, realmente nos raios gama. E é isso. Obrigada.